Hoje nós vamos descobrir o que Paulo falou, né? Vamos ficar atentos a essas palavras e ela tem muita coisa preciosa para a nossa fé. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, que o Senhor fale conosco pela tua palavra e nos dá o entendimento dela e nos dá essa fé que Paulo tinha, essa sabedoria. Não vinha dele, vinha do Senhor, em nome de Jesus. Atos, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E diz, sabe por quê? Só uma nota aqui, né? Porque o hebraico ele foi praticamente perdido. Quando o povo de Israel foi preso na Babilônia, muitos daqueles judeus, homens israelitas, eles perderam a forma deles falarem e começou a falar como aquele povo lá da Babilônia falava. Então eles foram perdendo o hábito de falar em hebraico. Então eles só falavam em hebraico, por exemplo, quando iam ler as leis de Deus, a palavra de Deus. E quando ele decidiu então falar no hebraico, aquilo chamou a atenção de todos. Olha o 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Então Paulo está dando testemunho dele. Lembra que na morte de Estevão, ele saiu perseguindo a igreja, e muitos cristãos então se espalharam, e ele prendeu alguns que ficaram em Jerusalém, recebeu cartas para ir prender aqueles outros que haviam fugido. Então ele está dando o testemunho dele. Olha o 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a tua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Essa deve ser a atitude de todos aqueles que desejam seguir o Senhor Jesus, que desejam, que querem ter uma nova vida, né? É o batismo nas águas, né? É o sepultar daquele corpo velho do pecado. Como ele era um perseguidor da igreja, então ele trazia muitos pecados dentro dele, né? O ódio que ele tinha pelos cristãos, a vontade dele de se vingar daqueles que seguiam o caminho, que era a igreja do Senhor Jesus. Quer dizer, ele precisava então sepultar aquela velha criatura para que ele pudesse se tornar a nova que o Senhor Jesus tinha preparado para ele. No 17, e aconteceu que tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia:
dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente. E consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. Olha só, os judeus se revoltavam. Era uma maneira deles demonstrarem a revolta deles, lançar terra para o ar e gritar e se revoltar, porque ele era um como eles, né? Que odiava os seguidores do Senhor Jesus e que agora estava completamente convertido ao Senhor Jesus e agora se tornou um dos apóstolos ainda mais, né? No 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Olha o que o bispo Macedo diz aqui no 25, no comentário. É-vos lícito açoitar um romano? Paulo sempre agia com sabedoria e procurava transformar situações desfavoráveis em favoráveis, para que a pregação do evangelho não fosse prejudicada. Por exemplo, quando os romanos quiseram prendê-lo e açoitá-lo, ele os lembrou de que era cidadão romano. Além disso, para combater os argumentos dos fariseus, lembrava-os de que era fariseu e filho de fariseu. E para pregar aos judeus e aos gentios, ele agia conforme os costumes deles, respectivamente. Paulo nos mostra que não devemos olhar as situações como desfavoráveis, e sim desafiadoras, isto é, devemos encará-las como oportunidades para glorificar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre nos mostra uma saída, mas precisamos estar atentos à sua voz e obedecer a ela. Aí você pergunta, mas ele era judeu ou romano? Ele era judeu, nascido ali como ele falou naquela cidade. Porém, ele tinha essa dupla nacionalidade. Ele também era romano. Com certeza os pais, eles eram casados assim. Um deveria ser romano, o outro judeu. Então ele obteve as duas nacionalidades, né? No 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Isso é só um pouquinho do que o apóstolo Paulo iria passar por causa daqueles homens. Mas nada impediu da palavra de Deus se propagar através dele. Hoje em dia, por exemplo, há muitas pessoas que na primeira dificuldade, elas querem abandonar o barco, elas reclamam, murmuram, elas se chateiam, reclamam contra Deus, contra a igreja, contra o pastor dela, contra tudo. Elas só não olham para a fé que elas possuem. Paulo não olhou e nem desanimou, nem esmoreceu em momento algum, permaneceu firme. Esse é um exemplo que nós temos para seguir e fazer com que a nossa vida venha se espelhar como a desse apóstolo. Que o Espírito Santo continue iluminando e falando ainda mais forte com você através dessas palavras do testemunho de Paulo para você, tá bom? Deus ilumine.